Olá, meu povo lindo! Tudo bom? Vamos para mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou falar assim, como eu aprendi a falar inglês. Muita gente me pergunta, nossa, você entende fluente? Você já fala fluente? Eu vou começar desde o início da história, porque não é tão fácil quanto a gente imagina, né? Eu moro aqui nos Estados Unidos já faz 4 anos. E quando eu morava no Brasil, eu nunca pensei em fazer curso de inglês, eu nunca tive muito interesse em aprender a falar inglês. E de repente eu vim morar aqui nos Estados Unidos. E isso daí me pegou bastante, porque eu cheguei aqui e eu não entendi absolutamente nada. Eu não conseguia me comunicar com ninguém, absolutamente assim, nem por mímica eu conseguia me comunicar com as pessoas. Então quando eu cheguei aqui eu não trabalhava, eu tinha bastante tempo para estudar, para tentar falar as coisas. O que eu fiz? Eu fui na biblioteca da cidade onde eu morava e lá eles davam curso de inglês com professores americanos para as pessoas que não sabiam falar inglês. Isso é muito legal, era gratuito. Eu acho que eu cheguei aí umas 2 aulas e depois eu parei. A preguiça falou mais alto. Então eu resolvi começar a estudar eu mesma por minha conta, dentro de casa. Então o que eu fazia? Eu primeiramente, toda a televisão, sempre que eu assistia televisão aqui nos Estados Unidos, eu colocava a legenda em inglês, né? Então filme ou televisão normal eu colocava aqueles escritos, sabe? Que você vai lendo o que vai falando, como no Brasil também tem, só que aí eu ficava lendo todas as palavrinhas em inglês, tudo que a pessoa falava, eu já estava lendo ali embaixo, e isso me associou muito, porque ler inglês era muito mais fácil para mim do que falar e entender, né? E ouvir. Então eu comecei a fazer isso todo dia, toda vez que eu assistia televisão, as legendas eram sempre em inglês, sempre. Eu também, numa parte dos meus dias que eu tinha mais tempo, assim, eu sentava na frente do meu computador, pegava algumas letras de música na internet, eu escrevia elas num caderno, deixava sempre uma linha sobrando, pulava uma linha, escrevia uma frase, pulava uma linha, escrevia outra frase, pulava uma linha. E aí eu voltava depois e começava a tentar traduzir aquela frase. Então ia lá, pegava qualquer letra de música, ia lá, pegava, lia o que estava escrito e tentava traduzir. Pela minha cabeça, eu não olhava em nenhum lugar, não fazia nada. Depois que eu terminava toda a música, eu voltava, eu entrava na internet e pesquisava para ver se estava corretamente escrito o inglês para o português. E isso daí também fez assim aprender muito. Eu tinha um caderno que no caderninho inteiro era só letras de música. Então eu escrevia em inglês, traduzia em português, escrevia em inglês, traduzia em português. Eu fazia várias por dia. Isso me ajudou bastante, bastante, de verdade. Um outro modo que ajuda bastante a aprender a falar inglês, pelo menos pra mim foi o curso chamado Rosetta Stone. Eu vou deixar aqui embaixo escrito pra vocês o nome do curso. Eu cheguei aqui, a gente comprou esse curso. Até hoje eu tenho no meu computador. Eu preciso fazer ainda, vou ser bem sincera. Mas você tem que dedicar pelo menos 2 horas do seu dia. Na verdade é indicado esse curso você fazer no máximo 2 horas por dia, porque a sua mente ainda está aberta, tudo. Depois de 2 horas você começa a ficar cansado, você já não presta tanta atenção nesse curso. E gente, esse curso assim é maravilhoso. Eu nunca vi uma coisa dessa. É muito melhor do que você ir para um curso que o professor fica lá na frente na lousa explicando as coisas. Porque esse curso ele mostra a imagem para você, ele mostra a frase, ele faz você escutar, ele faz você falar e ele faz você escrever também. Então assim, de verdade gente, vale muito, muito, muito a pena você investir no Rosetta Stone. É um curso caro, não vou dizer que é barato porque é caro. Aqui nos Estados Unidos o de inglês mesmo custa uns $200 o curso completo. Eu acho super caro, mas vale muito a pena se você quiser realmente investir no seu inglês. E o modo mais assim acessível para você aprender a falar inglês, mais rápido, não é o mais fácil, porém é muito mais assim, é muito melhor você aprender desse jeito, que é sair na rua, dar as caras e tentar falar o inglês com americanos. Então, você chegar e você tentar se comunicar lá naquele lugar, você vai ter que, assim, entender, você vai ter que, tentar falar, e uma hora você vai conseguir. E isso eu acho que é o jeito mais, assim, perfeito para você conseguir aprender realmente a falar qualquer língua, é você na prática.
Por exemplo, meu pai ele fez o seu LEP, um curso aí no Brasil de inglês, muitos anos, desde que eu era criança. Aí a primeira vez que ele veio pra cá, ele penou muito, muito para entender e conseguir falar o inglês. Porque você tá no Brasil, você tá aprendendo a falar inglês com brasileiros que sabem falar inglês. Sabe? Você aprende aquele básico, por mais que intermediária, não sei o que, é o básico. Quando você chega aqui, você escuta um americano falar, não importa a região que você tá, eles falam extremamente rápidos, eles assim, é bem diferente, o sotaque é diferente de cada região que você vai, eles falam um sotaque diferente. Então eu acho que na prática é o melhor jeito de você aprender a falar. Fora aqui nos Estados Unidos, quando você vai no restaurante, você, por exemplo, tem lá, la carte, né, um prato. Ah, eu vou pedir uma costela. Então, eu quero essa costela. Ah, não é simples assim. O garçom vai te perguntar mil coisas. O que você quer no prato? Se você quer sem, você quer com. Tem várias opções de acompanhamentos, tem vários não sei o que, tem vários não sei o que lá, os tipos de molho. Então você fica até assustado. Então quando você começa a acostumar com isso, na prática é bem mais fácil, gente. Porque curso é bom, com certeza aí no Brasil você faz curso, essas coisas, mas você aprender a falar aqui, ou com um americano, se você tem oportunidade aí no Brasil de conversar em inglês com um americano, converse, faça isso, porque você vai aprender assim muito mais rápido, é muito mais fácil e é muito mais, você evolui muito mais, muito mais. Você entende as gírias, você entende as palavras. Eu não falo fluentemente o inglês ainda. Eu não entendo fluentemente inglês ainda. Cada dia que passa aqui nos Estados Unidos, eu aprendo mais e mais palavras, entendeu? Eu assisto todos os filmes aqui, toda a televisão, eu assisto com legendas em inglês, porque eu acho que isso me faz aprender muito. Tem várias palavras que eu não entendo, eu até pergunto pro meu marido, falo, o que quer dizer tal palavra? Nunca ouvi falar. O que quer dizer isso? O que quer dizer assado? Então, tem vários meios que eu vivo aqui, desde o dia que eu vim morar aqui até hoje, eu passei por tantas situações, e cada situação é uma diferente da outra, que eu aprendo coisas bem diferentes, que eu mal imaginava que existia. E eu não tô mais fazendo roseta desde que eu tive o meu primeiro filho. Isso aí me deu muita preguiça de fazer, porque eu sou mãe em tempo integral. Eu sou dona de casa e mãe em tempo integral, então isso daí, sabe, me pega um pouco de tempo. O único tempo que eu tenho, eu prefiro descansar ou fazer algumas outras coisas pra mim do que fazer um curso de inglês, já que eu já tô aprendendo fora mesmo. Eu tenho que sair, eu tenho que falar, eu tenho que me resolver, eu tenho que me virar aqui sozinha. Então isso daí eu consigo, graças a Deus. Também depois de 4 anos, né? E falam que depois de uma certa idade a gente começa a aprender muito mais devagar as coisas. Eu já tenho mais de 30 anos. Então eu acho que isso influencia bastante. Quando eu era criança eu aprendi a falar assim muito mais rápido as coisas, tanto que o meu espanhol é assim perfeito. Não perfeito, né, gente? Mas eu falo muito bem espanhol, não por ser também uma língua muito próxima nossa, mas porque quando eu tinha 14 anos eu falava com muitas pessoas que falavam em castelhano. E eu, nossa, aprendi, a gente nunca esquece, né? E aqui na região onde eu moro, as pessoas também, tem muitas pessoas aqui que são de Porto Rico, que são hispanas, vamos dizer assim, que falam espanhol. Então isso também facilita muito, em vários lugares que eu vou as pessoas falam espanhol. Mas eu vou ser bem sincera que eu prefiro falar inglês. Sempre que as pessoas vêm falar espanhol comigo, eu meio confundo e falo espanhol com inglês já, entendeu? Porque já fica muito natural eu falar inglês. Mas eu acho que é isso, assim, dei só alguns exemplos de como eu aprendi a falar o inglês e eu acho que são dicas de como vocês também podem aprimorar o seu inglês ou começar a falar inglês. Façam um curso, aprendam sozinhos em casa se vocês não têm condições de pagar um curso. E se você tem oportunidade de quando vir para os Estados Unidos, não tenha medo, gente, porque eu acho que o medo é o maior bloqueio pra gente aprender qualquer coisa. Vai, dá as caras, não importa se você fala certo, não importa se você fala errado, sabe? Você tem que tentar falar, a pessoa vai te corrigir, não ache isso uma coisa negativa, isso é ótimo alguém te corrigir, porque é melhor você ter alguém que te corrija do que você passar o resto da sua vida achando que aquilo é o certo e você está falando errado. E isso também, no começo, pra mim aqui foi muito barra, porque eu tinha medo, realmente eu tinha muito medo de tentar falar o inglês. Mas eu depois perdi esse medo, eu comecei a trabalhar, então eu tive que perder esse medo, as pessoas falavam muito comigo, eu tentava me comunicar, tudo, e vou que vou.
Eu tenho muito sotaque brasileiro. Tanto que onde eu vou, eu começo a falar inglês, as pessoas já olham e falam, nossa, de onde você é? Nossa, que sotaque lindo! Ai, eu adoro o seu sotaque. Então isso me dá um up, porque não é uma coisa feia, entendeu? Tem muitos atores na televisão que vocês veem que tem sotaque, falam inglês diferente, e é bonito, não é feio. Os americanos que vão pro Brasil, eles também falam bem com sotaque, falam errado sim, a maioria. Eu vai fazer não sei o que, uma coisa assim. E não é feio, é bonitinho, é engraçado, é interessante. Você vai ensinando também no Brasil os americanos a falar português. E o inglês não é uma língua difícil, é uma língua fácil, muito fácil de aprender. É uma língua universal. Realmente a gente tem que falar inglês, nem que seja só um pouquinho, eu acho, para um futuro profissional aí no Brasil, ou para qualquer país que você vá, você consegue falar o inglês e eles vão te entender, porque tem sempre alguém que fala inglês. Sempre tem alguém que fala inglês. E é isso aí, gente. Eu espero que eu tenha passado para vocês um pouquinho da minha história, do meu inglês, e que vocês levem também como uma dica. Se vocês gostariam de saber mais alguma coisa, se querem alguma dica de mais alguma coisa, deixe o comentário aí embaixo. Eu acho que é realmente só isso que eu tenho para falar do meu inglês, como eu aprendi. Mas é muito interessante de verdade. É uma língua muito gostosa de falar, é uma língua bem diferente e eu gosto muito de cada dia poder estar aprendendo mais, mais e mais. Então se vocês têm a oportunidade aí, assistam tudo em inglês, nada de dublado, gente, assistam em inglês e com legendas em inglês. Por mais que você não entenda muito, uma hora você vai acabar entendendo. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo bem breve, bem rápido. Eu acho que eu falei até rápido demais nesse vídeo. Mas é isso aí, deixem o seu like, deixem um comentário aí com dicas de qualquer coisa que vocês gostariam de saber daqui dos Estados Unidos. Eu vou ver se eu consigo fazer o vídeo pra vocês. Deixo um beijo bem grande e até o próximo vídeo.